Olá, Kel Schneider, aqui com vocês novamente. Esta semana nós vamos falar sobre a nossa infância, vamos falar sobre a parte da pré-adolescência, a adolescência, a nossa fase de pré-adultos, a nossa fase de adultos. Hoje nós vamos falar para vocês a respeito dos nossos 0 aos 7 anos de idade. Esse é um período que tem influência direta com o que nós somos na nossa fase adulta. Essa é a parte que mais tem importância dentro do processo do que nós vamos viver posteriormente. Nós, quando crianças, temos a percepção e o aprendizado em 100%. Automaticamente, nós gravamos e registramos tudo aquilo que nós vemos e percebemos. Portanto, nós temos espelhos muito fortes nesse período de nossa vida. Do 0 aos 7 anos é onde nós formamos e capacitamos o nosso ser ao que está no nosso externo, ao mundo que nos cerca. A nossa família, as realidades dos nossos pais, a realidade do que a sociedade apresenta para nós e aquilo que nós aprendemos como concepções verdadeiras para o nosso cérebro, para que posteriormente nós façamos essa execução um dia. 0 anos é quando nós somos fecundados. O processo de fecundação, ele pode ser feito por amor, ou ele pode ter sido ocasionado ou ter ocorrido por um ato de violência ou de não compartilhamento energético daquele momento. A criança pode ter sido programada, ela está sendo desejada, ou ela pode ter vindo numa concepção inesperada. Não tem importância, mas a frequência de cada uma dessas situações terá uma diferença na hora que este ser estiver dentro da sua vida. Aí, se você ainda não tem essa consciência, vamos esclarecer que o espírito que vai nascer como seu filho, este espírito que está sendo concebido dentro do teu ventre, mãe, ele vai te acompanhar durante todo o processo de gestação. Ele não está dentro do corpo, ele está te acompanhando ao teu lado, indo contigo para onde você vai, fazendo tudo contigo. A frequência dele já está encostada na tua. É muito comum nesse período pessoas terem atitudes, sentimentos, emoções e inclusive situações físicas diferenciadas do que aquela que elas estão habituadas, em decorrência da energia desse espírito que está acompanhando a mãe neste momento de maturação, de crescimento e de evolução deste bebê que está crescendo ali. Este espírito vai entrar no corpinho e vai fazer parte daquele corpinho integralmente no momento do nascimento. Este é o momento em que o espírito recebe o esquecimento do seu passado, de vidas passadas, daquilo que ele determinou para sua encarnação, e então ele vai te acompanhar como teu filho, como teu bebê. Mas até então, esta criança vai estar te acompanhando. Portanto, tudo que se passa dentro desta gravidez tem consequências dentro do processo futuro deste ser adulto. Desde o momento de como a mãe descobriu que está grávida, qual o sentimento que ela colocou dentro dessa gravidez, como a família recebeu esta gravidez, como esta mãe está se sentindo neste momento.
tudo que acontece em torno da mãe interfere diretamente na criança. Se nós tivermos situações drásticas, graves, nós vamos ter traumas nesse adulto que depois não vai conseguir tomar determinados tipos de atitude ou ser de determinadas formas por decorrência do processo da sua gestação. O processo de gestação é base do nosso ser. Vamos dizer que nós começamos pelo alicerce. O alicerce da nossa casa é a nossa primeira infância. E a gente começa colocando o alicerce, colocando os ferros do nosso alicerce, que a primeira base do alicerce é a nossa gestação. Nós carregamos na nossa vida dores, sofrimentos, rancores, ressentimentos, mágoas que são trazidos ao processo de gestação. Nós não entendemos o porquê no futuro, porque a gente não vai lembrar deste momento. Ninguém consegue trazer este processo de vida intrauterina com nitidez, com qualidade, com discernimento. Alguns processos terapêuticos, como o renascimento, a regressão, que te levam a este momento, vão fazer com que você consiga fazer recuperações emocionais dessa situação. Mas, fora isso, você vai ter emoções que você vai carregar por uma vida toda, que muitas delas não são suas. São emoções relacionadas à tua mãe, ao teu pai, à família que te cerca, às situações que foram colocadas na tua vida drasticamente. Uma mãe que sofre um acidente no meio do caminho, uma mãe que tem uma perda de alguém que ama muito, uma mãe que tem muito medo de um bicho ou tem muito medo de ficar sozinha, uma mãe que sofre agressão física ou verbal ou emocional, uma mãe que quando descobre que está grávida, a família rejeita, coloca 1000 empecilhos. Por mais que a criança nasça depois e a família receba isso com muito amor, essa criança vai ter o trauma de rejeição dentro do aspecto social. É importante entender que nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós vivemos. E nós começamos a viver no momento que o óvulo é fecundado. A vida não começa quando a criança vai nascer, começa para o espírito dentro do corpo, mas esse espírito já está coladinho na mãe. Então a vida não começa no momento em que a criança está nascendo, a vida começa no momento em que o óvulo e o espermatozoide se unificam, transformando aquilo numa célula viva. E a partir do momento que a primeira célula está fecundada, aquele processo de multiplicação celular já é uma vida. Então, vamos ser responsáveis com o que nós vivemos dentro do nosso processo de gravidez, para que nós possamos trazer qualidade de vida, para que nós possamos trazer um futuro melhor para os nossos filhos. 0 anos de idade, no momento da concepção ao momento do parto, é isso. No momento do parto, que parto você teve? Foi parto natural? Foi parto domiciliar? Foi acompanhado por uma doula? Foi cesariana? Qual o tipo de forma você trouxe seu filho ao mundo? Ou você pretende trazer o seu filho ao mundo? Alguns são apoiadores do parto natural de todas as formas possíveis e é a forma que todas as gerações de milênios e milênios e milênios e milênios fazem. Hoje o nosso sistema de saúde também leva as mulheres a viver este momento. Eu, particularmente, prefiro a cesariana, porque
traz menos sofrimento para o espírito, traz menos sofrimento para a mãe, traz menos processo de culpa para ambos. Como eu digo isso? Quando nós fazemos renascimento, nós identificamos muitas vezes nos espíritos, nas crianças que estão renascendo ali, que são adultos que voltam a ser feto e aí nascem novamente, um processo de dor, de sofrimento e de culpa muito grande. E isso é gerado pela dor e pelo sofrimento da mãe na hora do parto. Quando a mãe está sentindo as dores da dilatação e ela está com muita dor e não é pouca dor, tá? Ela neste momento quer acabar com tudo, quer sair correndo dali, quer fugir, ela quer terminar logo aquilo, ela não quer mais sentir dor, ela se critica, ela se culpa por ela estar sentindo aquela dor, porque essa dor é para trazer o filho dela ao mundo, a coisa que ela mais espera, e o espírito se culpa pela dor que está gerando a sua mãe. Essa dor, esse sofrimento de culpa vai acompanhar esse espírito por toda a sua encarnação. A cesariana já é um processo em que esta dor e este sofrimento vão ser atenuados, e isso vai ter diferença na hora do processo de vida desta pessoa. Não quer dizer que seria o processo mais adequado. O processo adequado de todos os processos é o parto natural, aonde a mãe entende que cada contração é um momento de vida, em que cada contração é uma situação em que tu vai trazer o amor da tua vida ao mundo, em que cada contração é um processo de vida chegando e trazendo felicidade, alegria, esperança. Mas, infelizmente, a dor é tão grande e o ser humano não sabe lidar com a dor que, na grande maioria, e aí vou passar de 95% das mulheres que têm um parto humanizado, um parto em casa com uma doula, conseguem viver este momento. A grande maioria das mulheres entra no sofrimento e isso gera todo o processo que você vai viver de dentro do sofrimento, em casa ou no hospital, a situação é a mesma. E aí vou te dizer, a doula tá ali para te explicar que é para você viver essa emoção da vida, da concepção, do ser chegando, da alegria, da felicidade de estar formando a tua família, mas emocionalmente lá dentro você está porque a dor está me machucando. Então, este parto não foi humanizado, ele foi padrão. O humanizado é onde você consegue trazer esta concepção. Muitas pessoas utilizam a palavra humanizado para dizer que a pessoa está tendo um parto em casa, numa banheira, ou até em cima da sua cama, na forma como eles querem que seja mais humanizado, mais humano, mais toque, mais afeto, pai presente, toda aquela concepção energética. Eu estou falando de vibração humana. Eu não estou falando da frequência do espaço e tudo que comporta isso dentro de um parto humanizado. Eu estou falando da humanização, da centralização do que significa ter este parto natural em casa, com consciência e com a indicação de uma doula. Vamos ao processo do nosso crescimento. Quando nós somos criança, nós temos esse processo de crescimento e ele faz parte da nossa vida. Só que quando nós nascemos, nós não temos a consciência de nada do que está ao nosso redor. Nós também não temos a consciência aberta do que nós trazemos na nossa memória cósmica. Então, nós estamos abertos 100% ao aprendizado. Tudo que nos é ensinado, tudo que nos é mostrado, tudo que nós ouvimos, tudo que é colorido,
tudo que é falado a respeito, mesmo que não esteja na nossa frente, mesmo que seja uma televisão ligada, um rádio ligado, uma discussão na outra peça, tudo nós gravamos. E aí nós vamos gerar um processo muito importante para você entender, pai e mãe, que vocês colocam o bebê dentro do quarto. Colocam o bebê dentro do quarto e querem fazer sexo. Gente, a criança está gravando, inclusive, enquanto ela está dormindo. E quando vocês entram dentro do quarto, o espírito dela entra em sobressalto, porque ela não está sozinha. Automaticamente, o sistema racional dela começa a gravar. E aí ela vai receber os sons que são praticados durante esse processo de forma errada, porque ela não está assistindo, ela está ouvindo. Então ela vai imaginar que a mãe está sofrendo uma agressão e que o pai é o agressor pela forma que está se respirando neste momento. Vamos analisar que isso gera um trauma, porque essa criança neste momento tem a mãe como a sua maior força e poder. Neste momento não é o pai, é a mãe. Durante a primeira fase da nossa vida, do 0 aos 7 anos de idade, a pessoa mais importante para esta criança vai ser a mãe. Então, se a criança presenciar situações assim, não reclame depois, na adolescência. Se for uma menina totalmente descabida que quer sair fazendo sexo com todo mundo, você ensinou lá quando ela era bebê. Não reclame se for um menino que ficar pegando e passando a mão nas meninas na escola, ou ele tiver problemas de sexualidade com ele mesmo e ele não conseguir ter uma emoção e um sentimento que vá fazer com que ele consiga se envolver, porque ele acha que sexo machuca, que sexo fere e que ele não quer machucar ninguém. Não reclame daquilo que você permitiu que o seu filho soubesse. Quer fazer um ato sexual de família, tá? Porque isso é normal dentro do casamento. Tira a criança do quarto e leva para outra peça. Ou vocês vão para outra peça, para que vocês não interfiram diretamente com a criação do futuro sexual desta criança. É muito importante entender que a criança grava tudo. Enquanto vocês não estão no quarto, o sono dela está denso. No momento em que vocês entram no quarto, o espírito dela sobressalta o corpo. Ela não acordou, mas ela está com a mente desperta. Porque é um sistema de segurança que nós temos. Você, como adulto, quando alguém entra no seu quarto, que você não conseguiu abrir o olho, mas você está ouvindo exatamente tudo que a pessoa está fazendo, você não consegue mexer o corpo. Você não consegue abrir o olho, mas você sabe que a pessoa abriu o guarda-roupa, que a pessoa abriu a gaveta, que a pessoa pegou a roupa, que a pessoa fechou tudo e que a pessoa saiu do quarto. Aí você vai relaxar novamente e você vai dormir. O processo da infância é mais aguçado ainda. Porque nós, quando adultos, nós sabemos quais são as pessoas que estão dentro da nossa casa. E quando nós somos bebês, não. A gente ainda desconhece tudo, portanto a gente está gravando tudo. Discussões, acidentes, mortes dentro do processo de gestação interferem e também interferem na primeira infância. Se você passar por um processo da perda de alguém, mostre para essa criança o que significa a morte. Explique para ela que aquela pessoa está indo morar no céu com Jesus, ou está indo para a casa do Pai, ou está fazendo uma viagem linda, que esse processo ela vai virar um anjinho, ou ela vai virar uma estrelinha e vai te proteger. Não importa a forma como você vai colocar, importa que ela entenda o que significa esse processo de passagem e de não retorno, para que ela não tenha medo da morte.
para que ela compreenda que todas as pessoas chegam e passam por este processo durante o transcorrer da sua vida com as pessoas que são mais velhas. Assim, ela vai receber, interpretar e aceitar a morte de forma diferente, não traumática, como a grande maioria das pessoas tem, justamente por não terem sido preparadas para este momento. É aqui, então, que nós entramos na nossa convivência social. Nossos pais nos ensinam absolutamente tudo o que nós estamos aprendendo. Nossos avós nos ensinam, tios, irmãos, primos, tudo o que está acontecendo ao nosso redor imediatamente. A ida no supermercado, na padaria, na farmácia, tudo que está acontecendo ao nosso redor está sendo registrado. Cada briga, cada discussão, cada você não pode fazer, cada vez que eu quero, como eu, bebê, sou egocêntrico. Então, a vida gira em torno do meu umbigo e a mãe é minha. Portanto, essa mãe tem dificuldade de lidar com as situações do dia a dia. Por quê? Porque esta criança quer a atenção dela em tempo integral. Não pelo fato dela ser filho, mas pelo fato de ela perceber que a mãe é dela e que ela vai ter que aprender a dividir essa mãe. Então a mãe tem que conversar muito com a criança, não adianta ficar brigando. O não faz é porque não faz. O que acarreta se você fizer? No momento que você começa a dizer para a criança não isso, não aquilo outro, você está dizendo sim isso, sim aquilo outro. Porque é a forma com que ela está tendo de chamar a tua atenção. As crianças são um reflexo do que os pais fazem. Então, automaticamente, uma criança que vai chegar na escola e vai ficar dando tapa na cara dos coleguinhas, vai ficar puxando o cabelo dos coleguinhas, vai ficar brigando com os coleguinhas, ela está vivendo alguma coisa agressiva dentro da sua casa. Uma criança que vai chegar falando palavrão, ela está ouvindo isso dentro da sua casa. Uma criança que vai chegar dentro da sua sala de aula, amorosa, carinhosa, uma criança calma, serena, ela está convivendo com isso dentro de casa. Então vamos lembrar que a visualização da mãe para a menina é o espelho do que essa menina será no futuro. Porque ela vê nessa mãe a sua heroína, da mesma forma que o menino vê no seu pai o seu herói. Essa visualização faz com que este comportamento seja registrado no córtex cerebral, que vai fazer com que isso se torne um processo de hábito automático para as suas ações do seu futuro. Automaticamente, sem raciocinar, instintivamente, intuitivamente, a sua ação, mediante as situações do seu futuro, são o reflexo do que a sua mãe fazia e do que o seu pai fazia durante a sua infância. Então, vamos ver assim. O pai é um alcoólatra. O menino vai ver uma possibilidade enorme de beber como fuga dos seus problemas. O pai já foge, por que ele vai ter que resolver? A mãe é uma alcoólatra, mesma coisa para a menina. Os pais são fumantes, ou este ser cria um asco absurdo, ou dentro do cérebro dele vai estar registrado que isso é algo natural, normal e que não tem problema algum em se fazer.
tudo que nós vivemos na nossa infância interfere naquilo que nós vamos ser quando adultos. Eu vou repetir isso durante todos os processos que nós vamos estar vendo aqui, durante todo o nosso período de aprendizado, porque é a base mais importante para você tratar dentro do teu ser para que você possa ser uma pessoa melhor. Quando nós vamos para a escolinha, nós temos que aprender a nos socializar, nós temos que aprender a conviver com outras crianças. Quando nós não temos irmãos em casa, a gente tem essa necessidade. E aí essa socialização vai intervir em nós deixarmos de ser o centro das atenções, o que vai gerar angústia, o que vai gerar trauma, o que vai gerar sofrimento, se essa criança não for preparada para este momento. Da mesma forma que a criança que recebe um irmãozinho. Os pais dizem, mamãe tá grávida, mas o que significa mamãe tá grávida? Tem uma criança aqui dentro da barriga da mãe. E aí, tipo assim, eu sou o rei da casa, de repente essa criança chega e tira todo o meu reinado, eu fico de lado, porque essa criança toma a atenção toda do meu pai, da minha mãe, da minha avó, todo mundo só quer ver essa criança. E eu fico aonde? Então, isso tudo gera processos de rejeição, gera processo de competição, gera processo de indiferença, gera processo de insegurança, e tudo está relacionado a como os pais vão lidar com essa situação dentro da criação desta criança. Quando nós vamos para a escola, nós temos que lidar com outras crianças com características diferentes das nossas, com personalidades diferentes das nossas. E nós também continuamos gravando 100% de tudo que nós aprendemos. E aí nós temos gravidades que são indiferentes aos pais, mas que são extremamente importantes para as crianças, que é a forma como eles se posicionam mediante a sociedade, mediante a turma onde eles estão. Nós já identificamos desde pequenos os valentões, que são aqueles que querem que por intermédio da força do grito ou da agressão se sobressaírem. Isso faz parte do processo do espírito e do que as crianças estão presenciando dentro das suas casas. Nós temos aqueles que são extremamente inteligentes e se sobressaem em cima disso. E aí nós vamos ter aí os nerds, que são conhecidos para o resto da sua existência como as pessoas que são de muita inteligência. Não quer dizer que você, por ser extremamente inteligente, não possa ser atleta, não possa ser as pessoas mais populares da escola. Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai ter que trabalhar em você a consciência de que, além de ser inteligente, você também tem que se sociabilizar. Os pais precisam incentivar os seus filhos a se sociabilizar. E se isso não está acontecendo, por que não está acontecendo? Não é esperar que a escola identifique isso. É você conversar com seu filho depois da aula. É você fazer o tema da escola com seu filho. É você estar presente dentro desta primeira infância o máximo possível que você puder. Porque nós sabemos que a grande maioria dos pais trabalha fora. Então, o tempo que se está em casa, quando se tem uma criança pequena, boa parte dele é para se viver com essa criança e ensinar ela a ser um adulto melhor. Enquanto a mãe está com a criança, o pai está arrumando a casa. Enquanto o pai está com a criança, a mãe está arrumando a casa. Ou vice-versa dentro do processo. Cada um tem que fazer um pouco da sua parte. Mas não adianta chegar em casa e dizer, tô cansado. Antes você chegava e dizia, eu tô cansado, e tava tudo certo. Agora não tem mais como dizer, eu tô cansado. Tua vida mudou, tu tem um filho. E o filho requer responsabilidade. E não dá para deixar para a escola criar essa criança, porque a escola não vai criar de forma adequada. Porque ele está aprendendo tudo.
tudo que está acontecendo, ele está aprendendo. Então, se eu tenho em casa uma mãe autoritária e um pai submisso, olha o que vai gerar isso num menino ou numa menina no futuro.